Menos de uma semana, tá? Para o primeiro turno das eleições. Graças a Deus, porque eu já não aguento mais esse papo de eleição, tá? Vamos embora, resolve. Quem tinha que decidir, já decidiu. Bora partir para cima, que é o que mais interessa, mas em São Paulo, tá? Teve pesquisa do Atlas. E como eu falo para você, não se pegue a números, porque números é o que menos importa nesse troço de pesquisa. Que você tem que ver são as tendências e fazer o cruzamento de todas as pesquisas para você chegar aí mais ou menos a uma conclusão. Nós tivemos aí recentemente da Futura e da Veritá, que indicaram o Pablo Marçal muito à frente, tá? Com 30 e poucos por cento. Tá? E aí você faz o cruzamento com outras informações e vê as tendências. A tendência de crescimento do Pablo Marçal é evidente. Então a gente tende a acreditar que, apesar dos vieses de cada uma delas, algumas tendem a ser mais de esquerda, outras tendem a ser mais de direita, ainda que isso seja totalmente incoerente, porque pesquisa tinha que ser pesquisa, mas a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim no Brasil. A gente vê aí, ó, pesquisa do Atlas Intel ontem, saída ontem, encomendada pela Rede Glóbulos, Rede Globo Televisão, que encomendou essa pesquisa aqui. Então a gente entende que, olha, o foco tem que ser esse público aqui. E quando se trata disso, você sabe que o foco do público da Globo é o de esquerda, não tem jeito. Tá? Sempre, todas as pesquisas, você pode ver, todas as pesquisas encomendadas pela Globo, a tendência é sempre de esquerda. Se você me perguntar por quê, aí fica a pergunta no ar. Tá? Segundo a Atlas Intel, ou seria o Atlas Intel, não sei. Vamos lá. Guilherme Boulos tem 29%, tá? Paulo Marçal, 25%. Vou considerar aqui o de margem de erro. E aí você, mais uma vez, deixa eu só responder aqui, rapidinho aqui, uma pergunta que me fizeram que é importante. Tá bom, já foi aqui. Então vamos lá. Segundo o Atlas Intel, tá com esse cenário aí, onde o Paulo Marçal tem, o Guilherme Boulos tem 29% e o Paulo Marçal 25%, considerando margem de erro de 3%, que é a média de cada uma dessas pesquisas. Eu não sei exatamente qual é o da Atlas, mas vamos considerar aí os 3% de praxe. 29% cai para 26%, né? E o Paulo Marçal, 25% pode subir para 28%, ou seja, estão embolados, não dá para dizer quem é que realmente está à frente nesse momento, tá? O Ricardo Nunes, segundo a Atlas Intel, também está ali embolado com o Pablo Marçal, tá? Se ele tem 25, ele pode cair para 22 e o Nunes pode subir de 22, pode subir para 25%. Tá? Então estão ali no limite da margem de erro, brigando ali entre eles, e a Tabata está bem abaixo, 11%. Tá? Segundo o Atlas, a Atlas está aí embolado, mas, repito para você, o que a gente tem que analisar nunca são os números, são as tendências. E as tendências estão aqui, que eu separei para você aqui no cantinho. Vamos lá. Guilherme Boulos está com 29,4%. Neste momento, ele tinha 28,3%. Podemos dizer que ele teve crescimento. Tá? Todos os primeiros candidatos que tiveram tendência de crescimento. Então, ele cresceu, vamos botar aí um arredondamento de 1% para cima. Tá? E o Pablo Marçal teve uma variação de 25,4%. Ele tinha 20,9%. Tá? Olha, quase 5% redondo. Vamos arredondar? Vamos botar de 20 para 25%. 5% de crescimento é coisa pra caramba. É muita coisa, é um crescimento acima da margem de erro. A variação do Boulos ali de 1% está dentro da margem de erro. 5% não. 5% já é tendência. Então a gente está vendo aí um crescimento real do Pablo Marçal nessa reta final. Já o Ricardo Nunes saiu de 20,9%, 21%, e passou para 22,9%, 23%. 2%. Ainda que esteja na margem de erro, também é um crescimento significativo. 2% numa reta final de campanha é bastante significativo. Se comparado com o Boulos, está acima do seu crescimento. Tendência de alta, mais do que, inclusive, a do Guilherme Boulos. A Tabata do Amaral ficou aí na margem aí de 1% também. Tá? Tinha 10,8%, passou para 11,9%. Também tem um crescimento significativo. A Marina Helena subiu de 3,8 para 4,2.
chega a ser uma coisa absurda, mas também está com tendência de alta. Já o Luiz da Atena, o José Luiz da Atena, o da Pena aí deu uma queda significativa. Quem foi que perdeu aí nesse cenário mais do que todo mundo? Exatamente o Luiz da Atena. Né? Tinha 6,9%, praticamente 7%, caiu para 3%. Esse teve aí. Ou seja, muita gente migrou do Datena para Tabata, para o Boulos. Não acredito que tenha ido para o Marçal. Tá? Ou até para o Marçal, mas acho pouco provável. Os outros candidatos nem vale a pena a gente bater na tecla. Mas o que variou também de uma forma significativa é o pessoal do não sei, o pessoal do indeciso. Esse saiu de 5,8, caiu para 2,1. Esse eu acredito que tenha ido para o Marçal. Esse eu acredito. E, gente, aí eu vou te falar que é uma mudança muito significativa, porque é um cara que, em momento algum, pisou no Boulos, pisou na campanha da Tabata e saiu do indeciso para o Marçal. Isso é muito importante, porque o cara que está em cima do muro não sabe para onde vai, e quando ele vai numa reta final, dificilmente ele muda de lado, tá? Então, é um indicativo significativo, é um indicativo muito importante que dá a entender, sim, que o Pablo Marçal está crescendo. Lembra que eu falo? Vamos cruzar os dados, vamos cruzar as tendências, vamos cruzar as informações das outras pesquisas? Pois é, as informações das outras pesquisas dizem o quê? Que o Pablo Marçal realmente está crescendo. Reta final de campanha. E aí, você me tira a dúvida de que você ainda tem dúvida de que os trackings, as pesquisas internas do próprio Pablo Marçal estão errados? Se na campanha, na Atlas, que é uma pesquisa indicada, solicitada pela Globo, que provavelmente vai buscar o perfil de público que segue ela, que essas pesquisas elas não são feitas aleatoriamente, não, tá? Se eu faço uma pesquisa eleitoral na Zona Sul do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, tudo bem que são campanhas municipais, mas, sei lá, na Zona Norte da Zona Sul do Rio de Janeiro, o perfil de público é totalmente diferente. Geralmente, essas empresas sugerem pesquisas baseadas no seu público. O público que acompanha a Rede Globo, hoje em dia, é um público de classe menos favorecida. Você tem dúvida que a empresa não vai buscar exatamente esse público, esse perfil de pessoas? É lógico que sim. É lógico que sim. Então, o perfil de uma empresa que solicita a pesquisa é muito importante. E o perfil de público da Rede Globo é um público majoritariamente de esquerda, porque quem assiste aquela porcaria o dia inteiro é porque gosta de notícias com viés canhota, viés de direita, de esquerda. Então, a gente pode ter certeza de que essa pesquisa foi encomendada baseado no público da Globo, que a gente pode dizer, então, que mesmo assim, o Pablo Marçal foi o cara que teve mais crescimento da pesquisa anterior para essa. Cruzando com as informações da Veritá e da Futura, podemos ter convicção de que realmente Pablo Marçal hoje está liderando as pesquisas eleitorais de São Paulo. Atura ou surta? É essa a mensagem que a gente tem que deixar claramente aqui, porque tem gente que não está engolindo até agora, tá, gente?